Bom, a gente já está ao vivo. Olá. Vamos aguardar o pessoal chegar. Estamos ao vivo. Pois é, estamos ao vivo e vamos já nos preparando, né? Hoje vai ser algo bem... Eu peço desculpas, porque eu moro perto de uma avenida, vocês estão ouvindo as motos, né? Pode ser que, vez por outra, haja aí algum problema por conta de algum veículo e tal, mas eu coloquei esse fone aqui, se estiver ajudando, se estiver ruim o áudio, me avisa, Felipe. Beleza. Não, eu também estou aqui no gabinete em casa e é mais perto da rua, também eventualmente tem algum barulho aqui passando. Mas tá bom, não tá ruim não, tá tranquilo. Tá ok. Boa noite aí às pessoas que já estão chegando. A Fran, Luísa Moreira, Gorete, sejam bem-vindas. Muito bem-vinda, gente. Eu não consigo ver quem está entrando, porque eu estou pelo celular, né? Mas o Filipão vai colocando aí os comentários de vocês aí no decorrer, né? No final a gente separa aí uma horinha. Aí, a Fran, muito bem, Fran. Gente, é muito engraçado como a gente fica distante, né? A gente fica sentindo saudade das pessoas de estar se encontrando e tal. Mas é isso, né? Vamos lá. Bem-vinda, Gorete, boa noite, né? Pessoal, sejam aí bem-vindos. Vamos esperar aí o pessoal. Professora Silvia Helena, tudo bem? Vamos lá, né? O Eduardo. O Eduardo disse que ia trazer o estagiário hoje. Estou esperando. Disse que o estagiário ia ajudar na nossa live de hoje. Muito bem. Boa noite, amigo Robson. Olha, hoje ele disse que consegue acompanhar. Se ele não conseguisse acompanhar, eu ia fazer uma ligação, né? Aquela ligação para ir acompanhar. A Fran mandando a gente morar no sítio. Rapaz, eu tenho saudade de morar no sítio, inclusive, principalmente nesse período que a gente está distante, né? Na verdade, eu prefiro sítio. Eu sou uma pessoa bem de sítio, né? Eu não sou uma pessoa muito da cidade, não. Aquela pessoa de estar em shopping, não. Eu sou bem de sítio mesmo. Bom, a gente dá boas-vindas a todas as pessoas que já estão nos assistindo, né? Hoje a gente está tendo a grata satisfação de receber a Natália, que vai conversar conosco sobre o perdão. E antes da gente passar a palavra para a Natália, eu convido a todos para que a gente se una numa oração, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo ao nosso irmão maior pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, tentando assimilar os ensinamentos deixados por ele e pelos bons espíritos ao longo do tempo, para o nosso esclarecimento, para a nossa educação, que esses ensinamentos possam ser utilizados por nós para, principalmente, aliviar a carga dos desafios que nos são postos ao longo da nossa caminhada. Que as ideias que aqui hoje serão compartilhadas possam ser assimiladas por nós e convertidas em prática. De nada vale o conhecimento se ele fica restrito ao mero conhecimento sem utilização. Fortalece, Senhor, em nós a vontade de sermos pessoas melhores. Ilumina os nossos caminhos, nos livra de cometer o mal e nos protege, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, eu combinei com a Natália que os comentários e as perguntas a gente vai deixar para o final da fala dela, né, para que a gente possa ter um tempinho para fazer essa interação com vocês, né, e possa dedicar um pouco mais de tempo nas perguntas, nas ideias que serão aqui trocadas, né. Então, ela vai fazer a apresentação dela,
e ao final a gente faz essa interação, né, Natália? Isso. Pronto, Bom, até para ficar mais organizado, né? Eu gosto de apresentar sempre que a gente tem esses encontros, um cronograma, né? Porque eu não me considero, nessas situações, uma palestrante, né? Na verdade, esses assuntos que eu normalmente separo são assuntos que eu transformo numa aula que eu estudaria sozinha, né? Mas que aparecendo a oportunidade de dividir esse momento, estamos aqui, então, estudando juntos, né? Não me coloco aqui, de forma alguma, numa posição superior, tá? Não estou aqui para ensinar as outras pessoas. Estou aqui para aprender junto com vocês, né? E a gente vai juntos descobrir o que a gente pode fazer para entender, compreender o perdão, né? Exercitá-lo no nosso dia a dia, entender as nuances do alcance prejudicial e benéfico para a nossa vida, né? Então, bom, é algo então muito denso. eu Oi, te Felipe. deixo à vontade, a casa é sua. Eu vou Tá, ficar aqui na retaguarda, precisando de alguma coisa, é só avisar. certo, o Filipão é o Lombardi. Vamos lá. Então, gente, continuando, né? Então, eu separei aqui alguns trechos, né? Essa metodologia eu copiei do nosso amigo Felipe, né? Eu gosto muito dela, eu acho ela dinâmica e fácil, né? Para mim, para eu estudar. E aí a gente faz uma leitura e eu vou fazendo um comentário. A partir do momento que vocês forem surgindo dúvidas aí, podem ir colocando. No final, a gente discute. E aí, no que eu tiver a capacidade e compreensão para poder responder, né, com base no pouco que eu sei, no que eu estudei, eu vou tentar dar o meu melhor, tá bom? A princípio, né, como o Filipão já fez aí a nossa prece, eu separei alguns trechos do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui vai ser da seguinte forma, às vezes vocês vão ver aí como é que tá, às vezes eu toco na tela, porque fica meio escuro aqui para mim, então não reparem nisso. Nós vamos fazer a leitura de 6 parágrafos do capítulo 10. Capítulo 10 tem vários itens, tá? É o capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E tirando alguns detalhes desse capítulo, que eu sempre aconselho, né? Quando eu retiro um resumo desse, eu tiro o que a gente pode comentar aqui rapidamente, que superficialmente a gente possa ter uma ideia do que é a orientação, do que a gente deve seguir, né? E com isso, vamos tentar depois colocar para as perguntas, né? Para a gente exercitar. Sempre leitura, o comentário, o exercício, porque assim a gente fixa o conteúdo, a gente se insere nele e vai conversando e vai tendo um bate-papo aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro comentário é o item 1 do Perdoai para que Deus nos perdoe. Ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão a misericórdia. Nesse primeiro momento, nesse primeiro comentário, a gente já entende que para que a gente obtenha a misericórdia, né, a gente precisa perdoar, né? Fica bem claro, né? O evangelho ele não faz arrudeios em relação a essa situação. É uma sentença e não tem interpretações diferentes disso. No segundo comentário, ele vai falar o seguinte, é o item 4. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos. Vamos fazer aqui uma pausa. Então, gente, todos nós
já magoamos, todos nós fomos magoados. Todos nós já traímos alguém, alguma pessoa próxima, todos nós já fomos traídos. Alguém já nos apunhalou pelas costas, assim como nós também já apunhalamos. A grande diferença em relação a essas situações, né, é no nosso comportamento diante delas. No sentido de, como ele diz aqui, o ódio e o rancor, eles são característicos de seres, nós, que ainda não encontraram uma elevação superior. Aquele que consegue perdoar, acima de tudo, então já denota uma elevação. Então, todos nós, né, no planetinha que nos encontramos, na faixa vibracional planetária, e por isso, por conseguinte, como consequência, a faixa vibracional dos seres que aqui habitam, não generalizando, mas em sua grande maioria, tem a compatibilidade com o vibracional do planeta, que é um mundo ainda de provas, expiações, está em transição, né? E que transição estamos passando? Está em transição para um mundo regenerado, mas que ainda pulsa muito com esses sentimentos de ódio e de vingança e de rancor e de mágoa. Isso denota a nossa pequenez, né? A nossa falta ainda de compreensão em relação a como perdoar, a nossa capacidade de perdoar. A gente vai entender por que é tão difícil, tá? Então, vamos para o comentário seguinte, o item seguinte é o item 5. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Por que que aqui em São Mateus, capítulo 5, nos é recomendado nos reconciliar com o nosso inimigo, enquanto ainda caminhamos com ele? Gente, concorda que se eu vivo numa cidade, vamos diminuir esse exemplo. Eu tenho um irmão, um exemplo. Tenho um irmão que na infância, na convivência comigo, nós sempre tivemos desentendimentos e, de repente, um desentendimento de um nível mais grave fez com que a gente parasse de se falar. E aí, esse meu irmão resolve viver a vida distante da família, vai para outro canto, e aí a gente perde contato, né? Perde o contato. No que a gente perde contato, né? A gente, nesse distanciamento, como é que eu vou me esforçar para perdoar esse irmão? Né? Para quê? Se ele está longe de mim. Eu estou vivendo a minha vida, ele está vivendo a dele, né? É assim, de fato? Não. Sempre que a gente lembra dessa pessoa, a gente sente aquela apunhaladinha, né? Sente aquele cutucadozinho, aquele mal-estar pequeno, mas que ele é constante. Ele jamais nos deixa. Digamos que um desses irmãos, eu ou ele, a gente deixe a esfera terrestre, a gente passe para um outro plano. E aí? Como é que fica a mente das pessoas? O que desencarna e o que fica, né? Se a gente fosse materialista, ou seja, se a gente acreditasse em uma única existência, que a gente só vive do berço ao túmulo, provavelmente a gente padeceria até o resto dos nossos dias pela culpa, pela nossa falta de hombridade, a capacidade de ter perdoado, né? O arrependimento, aquele e se. E isso tira a nossa paz. Isso tira a nossa tranquilidade íntima. Isso não permite que a gente avance. Isso nos adoece, né? Graças a Deus, a grande maioria das pessoas do planeta, independente de ser espírita ou não pensa assim. Não pensa que após o túmulo
a vida se encerre ali. Ou seja, a maioria de nós é reencarnacionista, crê em mais de uma vida, além, túmulo, né? E como é que a gente ficaria nessa situação? Pensando que eu estou ainda intrigado do meu irmão que está do outro lado. Se ele não me perdoou, ele tem ainda o desejo de me vingar, de se vingar, ele pode querer me perseguir. Assim como eu, em pensamento, né, posso querer persegui-lo. E isso vai gerar um ciclo vicioso, doentio, que também nos adoece. Então, vamos aproveitar quando nós estamos próximos dos nossos inimigos, né? Aqui é uma orientação que a gente pode entender. Nós temos uma amiga, né? Que é uma amiga espiritual, hoje, mas ela era uma médium que trabalhava com Allan Kardec, nossa amiga Hermance Dufour. Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela tem uma segunda conotação, uma segunda interpretação para esse trecho. O grande aliado, ela chama nesse capítulo, o reconciliai-vos mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. Para ela diz o seguinte: esse adversário, ela coloca como não sendo outra pessoa. Ela coloca que o adversário, o grande adversário, né? O grande inimigo que a gente deve se reconciliar somos nós mesmos. Né? Diferente essa observação. Mas eu vou ler 2 trechinhos aqui desse comentário que ela faz para a gente compreender por que ela diz isso, né? O ensino do Evangelho, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, é um roteiro claro, né? Que eu disse no começo. É uma sentença clara, sem outra interpretação. Essa reconciliação depende da nossa disposição de encarar a realidade sobre nós próprios. Aí complicou, porque como é que a gente vai conseguir perdoar alguém sem a gente se conhecer, sem a gente saber se realmente fomos nós os algozes ou fomos nós os feridos, né? A gente fica sempre naquele dilema, eu tenho a razão, fulano está com a razão, né? Eu não fiz isso, foi ele que me agrediu. Nisso a gente perde tempo, um tempo precioso que a gente não tem. Essa reconciliação depende da nossa disposição de encarar a realidade sobre nós próprios, olhar para o desconhecido mundo interior, vencer as camadas do orgulho e do ego. Por que a gente acha que está sempre com a razão? Porque somos muito orgulhosos, somos muito egoístas, o nosso ego grita, ele fala mais alto. Nós nos colocamos numa posição nós sempre nos colocamos numa posição mais meritória do que os demais. Enquanto isso não é uma verdade, né? Deus nos fez irmãos e como irmãos somos todos iguais, ele nos ama igualmente. Não tem um preferido, né? Então, por que nós nos colocamos nessa posição superior? De novo, nossa imperfeição. Poxa vida, esse negócio de imperfeição dá muito trabalho, né? Dá trabalho demais. Vamos lá, vamos seguir, que a gente está só na camada do orgulho. Superar as defesas que criamos para esconder as sombras. Opa, mais um sinal grave. Por que é que a gente se coloca nessa posição de vítima? Por que é que a gente se coloca nessa posição de que foi sempre o prejudicado, né? Por que a gente não consegue se reconhecer como alguém capaz de ferir outra pessoa? Porque nós nos protegemos, nós escondemos, nosso inconsciente esconde o nosso lado feio, a nossa sombra, né? E isso, para que a gente consiga alcançar, nós precisamos cavar camadas e mais camadas dentro de nós mesmos. Nós precisamos ter um olhar profundo para dentro de nós, né? E olhar para dentro de nós exige muita coragem, né? Já dizia o Newton Souza na outra live que ele fez aqui para a casa de João.
A partir de uma decidida e gradativa investigação sobre o mundo das reações pessoais, através da autoanálise, sem medo do que encontraremos. Vê como faz sentido, como casa, como os discursos eles se entrelaçam. A gente precisa ter muita coragem, né, para vencer esse medo que a gente tem de se conhecer. Por que é que o pessoal tem um preconceito? Hoje em dia ainda não, graças a Deus, né, com a pandemia, muitas pessoas estão procurando ajuda, né, do tipo de ajuda de terapêutica, né, porque estão sofrendo com ansiedade, porque estão sofrendo com o enclausuramento ou a falta dele, né, a pandemia que chegou para nossas famílias de formas e de dores diferentes, mas que dói em todo mundo, né? Uns é uma dor social, outros é uma dor de separação do ente querido que se foi, mas é um fato. Essa pandemia ela atinge a todos, né? E a gente precisa nos encontrar. A gente precisa se encontrar. Então, a gente começa a entrar numa corrente de sofrimento que nos faz descer do patamarzinho de superioridade, do orgulho, que nos coloca ali como um ser autossuficiente, minha ideia é sempre a melhor, eu sou o mais inteligente, né? Eu sou o mais privilegiado, eu sou inatingível, eu sou inalcançável, né? Isso é um instinto de proteção. Novamente, nossa imperfeição, nossos instintos animais de sobrevivência. Só que nós não precisamos mais deles. Não vivemos mais em cavernas, não vivemos mais na selva, né? A gente fez a nossa própria selva quando a gente se colocou ainda nessa posição instintiva de viver uma hipocrisia, uma falta de realidade, pela falta de se conhecer, né? Continuando aqui com a Hermance, porque ela é muito dura, né? Eu estou aqui interpretando e fazendo essa leitura dela, mas ela realmente ela vem muito sincera, muito profunda. E o próximo tópico diz o seguinte: fazemos isso enquanto estamos no caminho carnal, ou então as leis imutáveis da vida espiritual nos levarão ao espelho da verdade, nos camarins da morte. Ou seja, se a gente não procurar se conhecer agora, é inevitável que quando nós desencarnarmos, nós estaremos lá nos camarins da morte, diante de um espelho que não conseguiremos ver, não conseguiremos ter estômago para enxergar. No qual teremos que minar as imagens reais daquilo que somos, despidos das ilusões da matéria. Postergar essa tarefa de se conhecer aqui agora é desamor. Quem deixa para lá esse momento de se conhecer, de enxergar o seu lado sombra, não se ama. É um ato de desamor e invigilância. A desencarnação nos aguarda a todos, né? É uma verdade inexorável, a morte. Todo mundo vai morrer. O rico, o pobre, o preto, o branco, o mudo, o cego, quem quer que seja, veio para a Terra, chegou ali com um tempozinho de vida, chega um momento que aquela carga, né, de vida vai chegar ao fim, a gente vai retornar. E olhe só como é que ela diz esse retorno. A desencarnação, perdão que eu fiquei aqui com a imagem escura. Vocês estão me vendo? Estão, né? Estão todos me vendo. A desencarnação nos aguarda a todos, na condição do mecanismo divinal que nos devolve a realidade. Ou seja, estamos vivendo na Matrix. Isso aqui é um treino. Isso aqui é uma realidade virtual, momentânea. Isso aqui é algo que nós criamos, é uma escola, é uma prova.
né? Na verdade, é uma prova mais do que uma escola, porque quando nós estamos no plano espiritual, na nossa verdadeira casa, na nossa vida de verdade, nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos vários irmãos que são nossos mentores, nossos familiares que já são mais experimentados, mais evoluídos, né? Que nos orientam que o caminho é esse, que nós temos que fazer assim, que nós temos que fazer assado, e nós nos planejamos, e nós nos propomos, e nós nos desafiamos a voltar para a esfera terrestre, ou outra esfera, dependendo, né, do nosso plano de reencarnação. Mas nos atendo ao planeta terrestre, nós nos desafiamos a voltar para cá e passar pelas provas, né? As provas para testar se realmente nós amadurecemos, se realmente nós vencemos aquela sombra que nós identificamos das vidas anteriores, da última vez que a gente se encontrou com o nosso espelho frente a frente. Natália, o que é que isso tem a ver com o perdão? Porque quando a gente se encontra com esse espelho, muitas vezes a gente não consegue se perdoar. E como a gente não se perdoa, não é Jesus, não é Deus. Deus não é aquele senhorzinho do cajado que vem para julgar a gente. Essa falta de perdão, que a gente não consegue se perdoar pelos nossos erros, né? A gente pega e nos faz a nossa própria condenação, com a nossa consciência. O que faz a gente sofrer não é a justiça divina que vem com um juiz que vem dar a nossa sentença e a gente vai sofrer eternamente, não é isso. O que a gente vai sofrer é até a gente conseguir se perdoar, é até a gente conseguir o perdão daquele quem a gente ofendeu, é até a gente conseguir a misericórdia divina para que a gente, tanto para que atenda a nossa súplica, da gente ter uma nova oportunidade de fazer o correto. Entende por que o perdão ele é tão importante e é algo ainda frio e distante? Porque a gente falha tanto nele? Porque é duro, é difícil, porque nós somos imperfeitos, de novo, né? Vamos voltar para... Vamos sair um pouquinho de Hermance, porque Hermance a gente só consegue ler pouquinhos, assim, né? Uma leitura mais densa, esses conceitos de Hermance do Fogo, ela é muito clara, ela não tem papas na língua, né? Ela traz a verdade para a gente de uma forma que, se a gente não entender bem, a gente pode se equivocar muito mais do que a gente já vem se equivocando nos últimos tempos, né? Então, nós vamos agora entender que o reconciliar-se com o vosso inimigo enquanto caminha com ele, do mesmo jeito que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós devemos perdoar o nosso próximo como nós nos perdoamos. Não faz sentido? Isso é o quê? É a prática da caridade. O perdão é o tripé que faz parte da caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Se a gente não se perdoar, se a gente não perdoar o nosso próximo, a gente não pratica a caridade. Se a gente não praticar a caridade, o destino a gente já sabe, né? Vamos para o item 14. É o primeiro item do perdão das ofensas nesse mesmo capítulo 10. Quantas vezes perdoarei, meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa pergunta quem fez foi Pedro e quem respondeu foi Jesus. Eu sempre gosto de trazer esse trecho porque a gente não é fariseu, né? Hoje, nós não somos literais, não iremos perdoar 70 vezes 7, tá? O perdão é sempre na resposta dos Espíritos para o que é a caridade compreendida por Jesus Cristo, que é a caridade para Jesus Cristo. Benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e o perdão sempre, tá? Só para que fique claro. Item 15 desse mesmo subtópico. São 2 parágrafos que o autor, eu vou falar no final quem é, porque eu vou fazer um comentário com a história de vida dele.
Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Viu? Hermance. E aqui esse autor, que já já a gente descobre quem é. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. É mais fácil a gente perdoar os amigos, né? Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Para Deus nos perdoar, a gente precisa perdoar. Como é que a gente quer pedir misericórdia ao Pai se a gente não perdoa uma mínima ofensa, né? Orgulho, egoísmo, imperfeição. Eu vou repetir isso aqui para vocês até a gente terminar essa live e todas as outras que eu fizer, porque tem no Evangelho, na mensagem de Emmanuel, falando sobre o egoísmo, né? Que ele trava a nossa evolução. E tudo que trava a nossa evolução, a gente tem que combater como um mantra diário, do mesmo jeito que a gente se levanta e abre os olhos todo dia, a gente deve lembrar, eu devo ser hoje menos orgulhoso, menos egoísta, né? Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, por que quereis que Deus esqueça cada dia tendes maior necessidade? Por que quereis que Deus esqueça que diz tendes maior necessidade de indulgência? Por que que Deus esqueça cada dia? Estou lendo errado. Vou ler de novo para que fique bem compreendido. Estou pulando uma linha, estou sem óculos. Vamos lá. Vós que sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Nós é que temos necessidade cada dia de mais indulgência, porque continuamos nos atropelando em erros sucessivamente, né? Então, por que que nós que continuamos patinando em cima dos nossos próprios erros, somos exigentes e somos duros e somos inflexíveis com uma mínima falha? Por que que aquela mínima falha causa em nós tanta indignação, rebeldia, censura, né? Porque, ai daquele que diz eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Pronuncia mesmo. Porque se ele não consegue perdoar ninguém, ele não consegue se perdoar. Lembra da história que a gente estava conversando agora há pouco, da irmã? É isso. A gente está se condenando. Vê como tudo se entrelaça, tudo fecha e faz sentido? É isso, gente. Por que pronunciar a sua própria condenação? Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos é aquelas camadas que a gente vai tirando para a gente se conhecer. Olha só o que ele diz. Quem sabe, descendo em vós mesmos, não fostes o agressor? Isso aqui a gente só pode compreender nós reencarnacionistas. Por quê? Hoje eu posso ter ferido aquele meu irmão que foi morar longe. Mas, por que que eu feri? Por que que eu tinha sempre aquela antipatia com ele, né? Por que que a gente devia se amar, mas a gente tem tanta dificuldade de se tolerar? Porque a gente já traz de outras vidas, né? Os nossos desgastes em uma outra experiência, ele pode ter me causado um mal tão grande que mesmo com o véu de esquecimento, com um novo corpo que nos cobre a essência, mesmo isso não faz apagar a assinatura energética que eu identifico nele, né? Isso é o que faz a gente compreender. Um dia, nós já fomos o agressor de quem nos agrediu. Causa e efeito. Isso aqui explica muito a obsessão, gente. O que é a obsessão para os espíritas? Obsessão é quando nós temos um irmão desencarnado que nos procura por vingança, para se vingar. Que a gente vê frequentemente nas reuniões mediúnicas, né? A vida da gente começa a ir errado, começa a ter alguns incidentes, e aí a gente se preocupa, e aí começa uma cascata de coisas ruins acontecendo. Não que isso sempre seja obsessão, tá? Porque a obsessão, ela é oriunda sempre dos nossos pensamentos e a forma como a gente vibra. O que a gente vibra, o que a gente pensa, atrai
pela assinatura vibratória, atrai os pensamentos dos nossos algozes, dos nossos inimigos de outras eras, né? E esses inimigos, nós é quem ferimos. Então, eles nos querem vingança, eles querem que nós... eles se põem na posição de justiceiros, se põem na posição de fazer justiça com as próprias mãos. E, fazendo isso, eles somente prejudicam mais a si mesmos, né? E também estão nos prejudicando. Se eu desencarnar e o meu irmão que estava me prejudicando nesse momento de obsessão, eu vou querer me vingar dele de novo, e aí eu que começo agora com o processo perseguindo ele. E isso é um ciclo sem fim. Então, até que um dos dois se eleve um pouquinho do patamar baixo em que estão, até que um dos dois diga, estou cansado, não quero mais isso, não quero mais viver esse mundo de vingança eterna. Até que alguém quebre o ciclo, continua esse processo de obsessão, o que me lembra muito a história do Divaldo. Divaldo conta que tem um irmão que perseguiu ele por 40 anos, que hoje ele é amigo dele. Foi o que ele fez com esse irmão. Esse irmão, ele chegou para ele e disse, olha, você fez isso comigo e tal, tal, tal. Aí Divaldo disse para ele, olha, eu fiz isso com você há 1.500 anos atrás. Hoje eu não sou a mesma pessoa, eu sou outra pessoa. Jamais, na condição que estou hoje, faria novamente aquilo que lhe causei, lhe peço desculpas, lhe peço perdão. Mas o irmão não se convence. Ele continua seguindo o dia a dia do Divaldo para ver se ele realmente se modificou. E como é que ele se convence? É muito linda essa história, é muito emocionante. No filme do Divaldo, a gente vê um trechinho dela e tem uma palestra também dele comentando. Mas ele diz o seguinte, o dia da reconciliação se dá quando o Divaldo ele adota várias crianças. Né? Ele tem um lar, a Mansão do Caminho, onde ele tem mais de 100 filhos, né? Todos adotados, tá, gente? E aí, esse irmão, esse filho, né? Chega uma menina, que diz o Divaldo é uma menina feia, eu nunca tinha visto uma menina tão feia. E aí, ele dizem, Divaldo, não tem mais espaço, não tem mais onde a gente adotar mais uma criança, e ele diz que vai ficar com ela. E aí, esse irmão, que tinha dado uma trégua na perseguição, ele aparece para o Divaldo tem a mediunidade de evidência, ele consegue ver esse irmão desencarnado, que ele perseguiu por tantos anos. Aí ele disse, você vai ficar com essa menina? O Divaldo diz, vou. Mas você vai amá-la? O Divaldo diz, sim, é claro. Mas por quê? Divaldo pergunta. E aí o espírito responde, é porque ela é minha mãe. Tá vendo? O amor, gente. Então, quando o Divaldo diz que vai amar aquela criança, que era a mãe querida daquele espírito que lhe perseguia, ele se convence. Esse ser, Divaldo, está realmente modificado. Não faz mais aquilo que fez comigo há 1.500 anos. E assim, se tornaram amigos. Né? Não é bonito? Né? O perdão ele é muito bonito, gente. A gente consegue fazer isso no distanciamento entre os planos, no plano terrestre e no plano espiritual. Mas para isso, uma mediunidade do tipo da que o Divaldo tem, de conseguir visualizar, passar 40 anos para conseguir convencer um só dos seus perseguidores. Quantos perseguidores, quantas vidas não tivemos, quantos perseguidores nós temos, né? Então, por isso que se reconciliar com o nosso inimigo, enquanto a gente caminha com ele, enquanto a gente está na mesma situação, no mesmo plano, vivendo a mesma prova, é atenuante, né? Nos causa menos sofrimento, tá? Então, vamos seguir com essa passagem, porque essa passagem também, ela é bem esclarecedora. E ela casa com aquela lá da nossa irmã Hermance. Quem sabe se nessa luta, que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciaste o primeiro golpe, se uma palavra ofensiva não vos escapou. Se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário errou em se mostrar suscetível, fraco. Mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e não de merecer a censura que lhe endereçais. Ou seja, quando a gente recebe aquele convite para uma contenda, para uma discussão, né? A gente, quando a gente recebe uma calúnia,
alguém que nos acusa de algo que não fizemos, né? A gente tem que analisar a consciência se a gente realmente praticou aquele ato. E se a gente não praticou aquele ato, não é porque a gente não praticou que a gente vai discutir com aquela outra pessoa. Jamais. Nós não lhe devemos receber a censura, mas também não devemos alimentar a discussão, né? Nós temos que ter um olhar complacente, compreender a situação que aquele nosso irmão tem, ainda de pouco entendimento diante da indulgência, diante do que é o perdão, né? Já falou aqui, a gente comentou aqui, a falta de compreensão dessas verdades espirituais e a capacidade desse perdão e dessa indulgência, que são dois do tripé da caridade, né? São duas virtudes grandiosas que colaboram com a nossa evolução e que exigem muito da nossa modificação para que a gente consiga atingi-las. Então, se a gente tem algum compreendimento nem existe, alguma compreensão um pouco mais elevada disso do que o nosso irmão que nos calunia, né? Nós precisamos usar disso com sabedoria, sem julgá-lo, usar da indulgência, compreender a sua condição e orar a Deus e pedir a Deus que ilumine a sua vida, que ilumine suas ideias, para que ele um dia chegue a uma compreensão tão ou qual superior à sua, né? Então, isso é o que a gente deve fazer, tá? Vamos, então, para o item final, né? Da parte que se trata do Evangelho, porque aí iremos para perguntas e respostas e depois um exercício prático sobre algumas dicas de como praticar o perdão, tá bom? Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. A gente se pega muito na mentira, né? A gente diz que perdoou, mas não perdoou. E é constrangedor. É constrangedor. E eu tô rindo porque eu tô me acusando, viu, gente? A gente diz, eu perdoei sim, mas o coração não perdoou. Então, não perdoou de verdade, não. Mas Deus sabe de tudo. Ele nos examina nos mínimos detalhes, nas mínimas vilosidades das mitocôndrias das nossas células. Deus tem a capacidade de enxergar. Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhe perdoo. O hipócrita diz isso. Enquanto que interiormente experimenta um secreto prazer do mal que lhe acontece. Esse é o hipócrita, tá, gente? Não é o que diz que lhe perdoa, mas é o que diz que perdoa, mas que se compraz e acha bom aquele mal que acontece, né? Intimamente fica achando bom e diz, oh, meu Deus, que pena, mas no fundo achou bom. Esse é o hipócrita, tá bom? Enquanto que interiormente se compraz do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantas vezes ainda dizem, bem feito, né? Castigo de Deus. Isso é a cara de uma amiga minha, muito próxima. E a gente brinca muito com isso, mas não tem essa, gente, de castigo de Deus. A gente fala isso mesmo pelo fato da expressão, da força de expressão do hábito, né? Mas mesmo tendo essa consciência, que a gente sabe que não tem essa que Deus castiga, né? A gente já estudou isso. Quantos também dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da vida. Tem gente que diz assim, né? Eu te perdoo, mas tu nunca mais aparece na minha frente, tu sai daqui, que eu não quero mais nem olhar para tua cara, nem não aparece nem pintar de ouro, né? Também tem esse, né? O verdadeiro perdão, né, cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Gente, a pessoa que está falando isso daqui, ela experimentou esse verdadeiro perdão. Vou dizer logo, quem está escrevendo essa mensagem é o apóstolo Paulo. Paulo, para quem não sabe, foi o grande perseguidor. O primeiro perseguidor dos cristãos primitivos. Dos primeiros cristãos. Foi o grande perseguidor, né? E no livro Paulo e Estevão, nós temos ali a revelação de que ele persegue Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, foi apedrejado. E Estevão, a sua grandiosidade espiritual, perdoa Paulo na hora, antes de morrer. Estevão não precisou desencarnar para chegar no plano espiritual
passar por aquele espelho, se ver nos seus atos, para depois compreender que tinha que perdoar, para depois chegar próximo do Paulo, não persegui-lo, saber que não deveria persegui-lo, não se vingou. Não precisou nem disso. Antes de morrer, sendo apedrejado, ele tinha um semblante tranquilo, calmo. Isso denota uma grandiosidade, uma elevação espiritual que ainda não temos nem a compreensão. Às vezes a gente se esbarra com alguém na rua que olhou para a gente feio e a gente passa o dia todinho remoendo aquilo, né? Imagina uma pessoa que lhe perseguiu seus irmãos, assassinou um monte de gente, fez um monte de gente fazer você jurar que não sabia nem quem era Jesus, porque era isso que Paulo fazia, na época ele ainda era Saulo, e ainda lhe condenou num tribunal, lhe levou à praça pública para uma humilhação geral, perto de seus companheiros, e sofreu o apedrejamento, que era terrível. Imagine você morrer de lesões causadas por pedras, né? Mas nós participamos disso. A gente pensa assim, esse povo era muito bárbaro, mas é o nosso passado. É o nosso passado, infelizmente. Né? Ou felizmente, hoje somos bem melhores, temos uma consciência mais expandida, né? Então, só para a gente compreender por que Paulo está dizendo isso aqui com propriedade, tá? Porque ele recebeu esse perdão de Estevão. E Estevão, quando desencarnou, foi seu guia na missão de espalhar o evangelho de Jesus. Ai, que lindo. Vamos continuar aqui, senão eu choro. Vamos lá. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. É aquele que fala que perdoa, mas não perdoa com o coração, vive na hipocrisia e na ilusão e sofre muito. Com isso, gente, encerramos aqui o nosso evangelho e vamos para a parte de... Eu separei aqui algumas perguntas e respostas para a gente recapitular e deixar bem claro mesmo, o que é que significa o perdão na nossa vida, o auto-perdão, como é que a gente deve se portar, né? E, por fim, teremos aqui algumas dicas. Estamos com 47 minutos de live, não estamos no Instagram, não seremos interrompidos e conseguiremos chegar ao final. Vamos lá. Devemos perdoar indistintamente a todos que nos ofendem? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim, gente. Depois de tudo que a gente viu, devemos perdoar indistintamente. Perdoar sempre a todos, amigos, inimigos, pois perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade e perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Nós lemos essa parte do Evangelho, não é verdade? Como a atitude de perdoar não se reflete em nossa vida? Se perdoarmos, também seremos perdoados. Se, ao contrário, formos duros, exigentes, inflexíveis, usamos de rigor por uma ofensa leve, o mesmo tratamento receberemos. Causa e efeito. Bem simples, bem lógico, para que fique fixado aqui. Quando a gente se colocar com aquela toga de juiz, duros, inflexíveis, apontando o dedo, mesmo inconscientemente recebendo esses 3 de volta para a gente, teremos o mesmo julgamento, tá? Feito depois por nós mesmos. Ou a gente começa a sofrer daqui, também, que é muito triste. A certeza de que sempre nos acode, a certeza que sempre nos acode, de que fomos ofendidos e temos a razão do nosso lado, torna-nos propensos a perdoar? Vou repetir. A certeza que sempre nos acode, de que fomos ofendidos e temos a razão do nosso lado, torna-nos propensos a perdoar? O que é que isso aqui quer dizer, gente? Quer dizer que quando a gente tem certeza de que a gente foi ofendido
né? Quando a gente se sente realmente ofendido, foi realmente fulano me falou que eu fiz isso, isso e isso, me caluniou, e a gente tem a certeza de que isso não aconteceu, né? A gente se sente ofendido, mas a gente consegue perdoar? Não. Por quê? Por conta do nosso orgulho, né, ferido. Gente, vamos fugir de um átomo de orgulho. Isso, essa passagem aqui no Evangelho do Emmanuel também, tá? Um átomo de orgulho, vamos fugir. Porque cada átomo de orgulho que a gente se agarra e se prende é não sei quanto tempo de evolução que a gente perde, tá? A gente não consegue avançar. A gente fica sofrendo, sofrendo, até dar o braço a torcer, não aguentar mais sofrer e pedir, pelo amor de Deus, que seja modificado esse sofrimento. E como é que a gente vai conseguir modificar? Com o perdão, com a humildade, com a caridade, né? Vamos lá. E se formos realmente ofendidos? Se a gente foi realmente ofendido, o que é então que a gente deve fazer, já que a gente normalmente não perdoa? O que é então que a gente vai fazer agora, daqui para frente? Se não todo dia, mas a gente vai se esforçar, tá, gente? Vamos fazer esse compromisso aqui com a gente. E a gente pode até não perdoar intimamente, mas a gente vai se esforçar para perdoar intimamente, porque em se esforçar a gente já está melhorando, tá? Se formos realmente ofendidos, como deveremos agir? Analisemos se não exaltamos ânimos por represálias. O que é isso? Ah, eu estou com a razão. Estou com a razão e eu não vou aceitar ser tratada assim. E estou com a razão e eu não vou admitir que você fale comigo assim. Orgulho e egoísmo falando de novo. A gente não deve discutir, mesmo estando com a razão. Tá? Ficou claro? Que atitude devemos tomar quando examinamos a fundo a nossa consciência e de nada nos censuramos? É a mesma coisa que a gente já tinha visto aqui, mas eu quero ler o trecho do Evangelho respondendo. Admitamos finalmente que nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Ou seja, não mereço aquela calúnia, aquela injúria, aquele ato ruim que foi feito contra mim. Mostrai-vos clementes. Ou seja, vamos compreender nosso irmão. Com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Além de a gente ser complacente, né, ser compreensivo, praticar a indulgência com o nosso irmão, a gente vai crescer espiritualmente, isso vai desenvolver o nosso mérito, né? Mas a gente não vai nem querer esse mérito, porque a gente vai ficar tão feliz de conseguir fazer isso, que essa felicidade ela já é suficiente, em detrimento de qualquer mérito, qualquer reconhecimento, né? Vamos fugir do reconhecimento das pessoas. Quem tem que saber do íntimo do nosso coração é Deus, tá? Esse negócio de perdão para estar se amostrando não adianta de nada. Se você tiver reconhecimento, você diz que perdoou fulano de tal, que ele fez isso, fez aquilo outro. A gente gosta de contar nessas coisas. Se você diz isso, que fez aquilo outro, e aí vem as pessoas e te dizem assim, foi mesmo, tu perdoou. Vixe, Maria, como tão um cara assim, olha, tu é um ser superior, tu é demais. Pronto, esse reconhecimento ali é o que a sua paga, já foi pago. O seu orgulho diante daquela situação já foi aproveitado, né? Enquanto que a gente aguentar caladinho, aguentar a injúria calado, aguentar a calúnia calado, né? E no íntimo saber que tá certo, mas a gente tem um exemplo lindo disso daqui que eu vou falar para vocês, que é outro livro do Emmanuel, que eu adoro os romances do Emmanuel. Célia, personagem Célia, no livro 50 anos depois, né? Célia, ela tem não vou contar aqui tudo em detalhes, mas vou só dizer que ela, por um momento da vida dela, ela precisa se esconder em um monastério, e aí ela é mulher, naquela época, 50 anos depois de Cristo, e aí ela se veste de homem e se finge de monge, ela virou o irmão Marinho, tá? E aí, numa hospedagem, onde ela sempre passa, tem uma moça que ela tem uma relação sexual, tem um caso, naquela época, sem casamento, com um romano. E aí, como ela gosta muito do irmão Marinho, né? Ele tem umas feições bonitas, uns traços finos, porque a Célia é uma moça romana, né? E aí ela não quer admitir para o pai que foi a relação com o romano.
Ela prefere arquitetar um plano e denegrir a imagem do irmão Marinho, Célia, uma mulher. O que é que Célia faz? Recebe aquela calúnia, né? E a mãe, ainda, além de tudo, ainda abandona a criança. E Célia cuida da criança, como filho do irmão Marinho. E aí só vão saber que aquilo foi uma calúnia, ela vive a vida inteira, até a morte dela. Não conta para ninguém. Entendeu? Esse é o verdadeiro perdão. Ela engoliu aquilo ali, doído, sofrido, mas ela sobreviveu àquilo ali. E o reconhecimento de Deus diante de um ato desse, a gente nem sabe, nem tem condição de saber como é que Célia foi recebida no plano espiritual, tá? Está muito distante da nossa capacidade. Mas os exemplos estão aí. E isso aconteceu 50 anos depois de Cristo, né? Vamos lá. É possível perdoar alguém e alegrar-se por algum mal que lhe advenha? É aquela história do hipócrita, né? Então, neste caso, não há perdão verdadeiro. Pois quem assim age, guarda rancor do próximo e alimenta no coração o sentimento de vingança. Vamos fugir também desse sentimento, tá? Porque ele é altamente prejudicial e venenoso. E venenoso não no sentido só das palavras, mas as palavras, vocês sabem, têm energia. Quem já viu alguma aula de física quântica entende o que eu estou falando, né? E vai compreender que toda palavra pérfida tem uma energia pérfida, ou seja, venenosa, de fato, vai prejudicar nosso corpo orgânico, corpo material e físico, vai prejudicar nosso psíquico, nosso espiritual, vai nos adoecer de fato, tá, gente? De fato. Vamos estudar a física quântica e vamos compreender isso, tá bom? Por isso, o perdão é um ato de amor salutar, nos mantém com um padrão vibratório elevadíssimo, né? E esse padrão vibratório elevado nos torna uma pessoa que tem uma imunidade melhor, as funções orgânicas melhores, faz com que a gente consiga prolongar a utilização desse maquinário que é o nosso corpo físico, para que a gente tenha mais tempo na Terra, ou seja, mais tempo de conseguir aprender e de conseguir nos provar aquilo que nós nos propomos, né? Faz sentido, gente, isso que eu estou falando. Se eu não estiver fazendo sentido aqui para vocês, tá? Daqui a pouco a gente vai descobrir. Eu não estou vendo nenhum comentário de vocês, mas já já eu vou ver, tá bom? A gente está finalizando, mas vamos lá. Segura aqui. Perdoar é simplesmente afastar-se do agressor? Não, não é. Não é se afastar, não é aquele meu irmão que foi para longe. Não é isso. Aquele que diz perdoar, desde que jamais se aproxime do inimigo, não perdoou verdadeiramente. Guarda ainda no coração o ódio e o ressentimento. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. A gente já estudou aqui física quântica, já comentamos, vai nos adoecer também, além de nos atrasar e além de nos pesar na nossa consciência, que nós iremos utilizá-la como nosso juiz. O verdadeiro juiz é a nossa própria consciência dos nossos atos. Por isso, a cada um de acordo com as suas obras. Tá? Então, gente, vamos finalizar aqui essas perguntas e respostas para a gente passar para as práticas de como a gente poderia ter algumas diquinhas de fugir das escapadelas, dos erros, para a gente conseguir praticar o perdão. Qual o verdadeiro perdão? O que vocês acham? Aquele que lança um véu sobre o passado. E Estevão perdoou Saulo pela perseguição aos cristãos e depois ainda se tornou um mártir, além de se tornar um mártir, se tornou o mentor de Paulo na sua missão, né? E esquece as mágoas, elimina as queixas, não se queixa, ele não se queixa de Paulo, ao contrário, na hora que Paulo se encontra introspectivo, se encontra sem saber o que fazer, Estevão lhe aparece com a palavra amiga, lhe aparece com ideias confortadoras, consoladoras. Gente, pelo amor de Deus, vamos tentar entender isso aqui, gente. Estevão é um ser assim maravilhoso, né? A gente tem como mestre guia maior, mestre Jesus, mas nós temos várias pessoas que a gente pode pegar os detalhes, né? E a gente trazer isso para a nossa realidade e se apropriar dessa realidade, porque é assim que a gente vai praticar nossa reforma íntima, que é a única forma da gente se elevar, a única forma da gente construir uma nova realidade, um novo eu. A gente não vai, pela reforma íntima, a gente vai ter a capacidade de se olhar
de se compreender, né? Não vamos ficar mais com medo de nos olhar. O autoconhecimento vai nos dar esse empoderamento de nós, das nossas atitudes, e a gente vai adquirir um alcance maior do nosso livre-arbítrio, porque pela consciência, a gente vai ter consciência real dos atos, das nossas escolhas. Isso é fundamental para que a gente faça a escolha certa, tá? Vamos lá para o nosso desfecho, que eu separei aqui, uns itens bem rapidinhos, para a gente ver como a gente vai exercitar o perdão nos nossos dias, certo? Primeira sugestão diz o seguinte: controlando os nossos impulsos de menosprezo e indiferença a quem nos tenha esquecido, uma cortesia social. Aquela pessoa que passa pela gente e não dá um bom dia. Poxa, fulano não me deu nem bom dia. Você chega no trabalho, né? E fulano não me dá nem um bom dia. Gente, se a gente for perder tempo com uma coisa pequena dessa, né? A gente vai estar se agarrando aos átomos de orgulho, né? Porque a gente vai se achar importante. Eu sou tão importante, fulano não me deu um bom dia. Vamos nos colocar na nossa posição. Né? A pessoa pode ter tido uma noite ruim, pode ter discutido com o marido, com a esposa, o filho pode estar doente, não dormiu a noite inteira. Puxa vida, né? Vamos lá. Isso eu falo para mim também, tá, gente? Voltando, recapitulando ali atrás, quando a gente começou aqui, eu estou estudando, estou dividindo esse momento de estudo com vocês. Ou seja, isso aqui serve muito mais para mim que para vocês, tá? E tem alguns dias que o perdão, ele precisa ser trabalhado na minha mente. Foi isso que propiciou esse momento aqui, tá bom? Vamos lá para a próxima dica. Desarmando-nos intimamente, segurando nossos braços e mãos no contato impetuoso com as multidões, no aperto das calçadas, coletivos ou estádios. Por que estamos sempre carrancudos, né, nesses ambientes públicos? Por que nós não conseguimos ser gentis? Nós estamos sempre armados, esperando o momento de uma contenda, alguém que vai nos ultrapassar no trânsito, alguém que vai furar uma fila, alguém que vai me dar um trocado errado no caixa e eu vou discutir com ele. Gente, isso tudo é o que de novo? Orgulho, tá? Vamos perdoar e relevar esses atos para vivermos com calma e paz. Isso vai dar uma liberdade, uma tranquilidade, que vocês, se vocês conseguirem fazer só um, tá? Um desses itens aqui, eu não estou falando besteira, tá? Eu tenho consciência disso. Se a gente conseguir fazer um desses itens aqui, a gente vai ser muito mais feliz do que a gente é hoje, tá? Tolerando o rosto contraído de um vizinho que mal olha no elevador, na área comum, na feira, nos arredores. Aquela pessoa que nos trata com indiferença, né? Novamente, a gente não sabe o que aquela pessoa está vivendo. Por que a gente quer sempre ter tanta atenção, quer sempre ser notado, né? Isso é muito do orgulhoso, que quer ser notado, que é o mais importante de todos os ambientes. De novo, vamos fugir, tá, gente? Vamos fugir. Não nos deixando magoar com um colega de trabalho mal-humorado ou chefe irritado que nos ofende. Esse é duro. Por quê? Nós recebemos aquela ofensa no trabalho e a gente passa o dia remoendo. O almoço não cai bem, chega à noite a gente divide isso com o cônjuge, e aí a gente recebe aquele afago do cônjuge, e a gente fica remoendo que fulano tá errado e que eu tô certo. A gente já estudou isso aqui. Mesmo que a gente esteja com a razão, a gente deve compreender que aquele ser está sendo agressivo, está nos censurando por algo que nós temos a consciência que não fizemos, tá? E vamos pedir a Deus que ilumine a mente dessa pessoa para que ela se torne uma pessoa menos grosseira, uma pessoa mais carinhosa, que ela consiga ter mais compreensão da vida, das verdades da vida, para que ela se aproxime de Deus, tá? Aí. Evitando contendas calorosas em assuntos familiares. Esse aqui pega nós todos pelo calcanhar e derruba e dá um duplo mortal twist carpado na gente. Quantas pessoas aqui já não discutiram na família, já não fizeram as pazes, aquelas pazes de mentira e voltaram a brigar. Eu sou uma dessas. Mas estamos tentando melhorar. Acho que a minha mãe tá aí, ela pode provar isso. Tô brincando, gente. Mas brincando, falando sério, a gente... na nossa família é muito difícil, porque a gente está ali, naquele núcleo familiar,
Normalmente, tá? No nosso caso, na nossa situação atual, do nosso planeta vibratório, né? Normalmente, os ciclos familiares são formados pelos seres que nós temos algumas diferenças a tratar. São os nossos inimigos do passado que estão conosco agora, vivendo as durezas da vida, para que a gente supere as nossas ofensas em comum, de um com o outro, perseguições e obsessões de encarnações múltiplas, e para que a gente se perdoe pela vivência com o amor, porque só o amor, os laços que nos unem, que fazem com que a gente consiga perdoar a maior das ofensas. Uma pessoa que pode ter te assassinado numa vida anterior e hoje nasce como teu irmão, e é difícil olhar para a cara dele, porque você nem sabe por quê, porque tudo que ele fala você rejeita, tudo que ele fala é errado, tudo você tem a razão, mas você não sabe que em 3 encarnações anteriores você matou os filhos dele. E aí? Quem é que tá certo? Né? Ninguém tá certo, gente. Todo mundo precisa melhorar muito. E a gente precisa começar a buscar isso, né? Com consciência, com responsabilidade, tá? E os nossos amigos espirituais, eles ficam muito felizes quando a gente se esforça. E aí, quando a gente se esforça um pouquinho, eles dão aquele empurrãozinho, né? É legal isso é muito legal, né? Isso é a misericórdia de Deus, que é infinitamente justo e bom pra gente, né? Aceitando-as sem exigências irritantes, a maneira de ser desse ou daquele nosso integrante do lar. Tem aquele que é exigente, que vai pegar mais no nosso pé do que todos. E esse é o que a gente tem que dar uma atenção especial, né? Cultivando o esquecimento de nós mesmos. Gente, o que é o esquecimento de nós mesmos? É matar o nosso orgulho. A gente não mata o homem velho, tá? A gente transforma ele num homem novo. Já nessa aula que a gente começou a ler da nossa amiga Hermance Dufour, ela explica isso. Quando a gente se olha e se vê, vê o nosso lado sombra, a gente vê o homem velho. E a gente não mata o homem velho. A gente consegue transformar ele num homem de bem. Faz sentido? Vai, né? Nos sacrifícios voluntários, ao que possuímos de importante em nosso eu, o que nos torna invulneráveis às agressões. Gente, olha, vou dizer para vocês. Quando a gente tem ali a convicção, a certeza que encontrei aqui no núcleo da minha família a pessoa que é mais difícil, que eu tenho mais dificuldade de lidar, ou então em algum local da sua vida, mas normalmente é na família mesmo, tá? Normalmente é na família. É difícil demais superar isso. É doído, é sofrido, tem dias que a gente não aguenta, que a gente chora, que pede a Deus que passe, que melhore, né? No outro dia a gente já tá melhor, já vê diferente, já tá um clima diferente, né? E é isso. É esse rime-rime aí que a já apara as nossas arestas e que a gente vai ficando invulnerável, a gente vai ganhando uma força de estar vencendo aquilo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, alimentando ali a nossa força, com a nossa resiliência. Por isso, nas nossas preces, a gente pode pedir força a Deus, para a gente superar isso, tá? Esses momentos de força faz com que a gente não ceda às agressões, não ceda a uma discussão, a uma contenda. Quando um não quer, dois não brigam, não é isso? Às vezes eu escuto, vou dar um exemplo, uma pessoa falando tal coisa com outra pessoa, ou então comigo, que eu sei que aquilo não é real. E a minha língua, ela é grande demais, minha mãe diz isso sempre. E aí eu quero rebater, né? Mas aí a gente, a duras penas, sabe, gente? Porque a gente só aprende mesmo na dificuldade, na dor. Mas a duras penas, uma hora, a gente não rebate. A gente guarda a língua da gente dentro da boca, por mais que a gente esteja certo. A gente vê no olhar da outra pessoa que está agredindo, né? Com ódio, com violência, com cólera mesmo, com raiva, com mágoa. E a gente vê e olha aquilo ali e diz assim, meu Deus, que, que forma a gente pode fazer para ajudar essa pessoa para que ela melhore, para que ela não sofra assim?
Porque quem sofre, quem tem cólera, quem tem mágoa, quem tem rancor, sofre muito mais que a gente. Não é pouco, não. E aí a gente se compadece, né? Chega uma hora que a gente fica imune às agressões e quer, na verdade, é ajudar aquela pessoa que está ali maltratando a gente, né? Afastando planos de represálias ou ideias de endurecimento para com aqueles afetos mais queridos que nos abandonaram ao esquecimento. Ixi, a gente, às vezes, tem casos, né, de abandono do pai, da mãe, né? E a gente fica ali se remoendo a vida todinha, né? Poxa vida, por que é que meu pai me abandonou? Por que é que minha mãe me abandonou? Por que é que minha mãe me deixou para adoção? Por que é que minha mãe não me criou? Por que é que meu pai deixou minha mãe, trocou minha mãe por uma outra mulher, constituiu outra família, foi tão maravilhoso para essa outra família, né? E me esqueceu. Gente, a gente só pode exigir de nós, a gente não pode exigir pela outra pessoa. Porque como a gente é muito imperfeito ainda, de novo a imperfeição, a gente não pode assumir esse papel de juiz, já que nem Deus assume ele. Quem somos nós para assumir esse papel, né? Então, se a gente passou por isso um dia com alguém, a gente já ocasionou isso. Então, isso alenta, isso nos conforta, isso nos consola. A lei de causa e efeito, ela nos dá essa maturidade para a gente compreender os reveses, tudo de ruim que acontece com a gente consegue compreender com o olhar da lei de causa e efeito. E a gente recebe aquele revés com menos amargura, com mais consolação, porque Deus nos dá uma carga que a gente pode suportar. Às vezes, o que a gente cometeu foi tão grave, mas que a gente não tem a força necessária para suportar, que Deus pode diminuir a nossa pena para que a gente consiga pagar a nossa pena em suaves prestações, né? É quase um crediário, mas a gente só faz aquilo, a gente só se submete a uma prova de acordo com as nossas forças, ou seja, nós temos força para superar todas as dificuldades que estamos passando agora, né? E olha como isso é consolador. Olha como isso é libertador, gente. Vamos pensar sobre isso, vamos raciocinar em cima disso, né? Vamos finalizar aqui o último item, alimentando o coração de clemência, sempre que formos caluniados, injustiçados, ofendidos, agredidos, aplacando assim os tormentos de revolta e vingança. Né? É aquilo que a gente conversou no item anterior, desenvolver essa clemência no nosso coração, a indulgência, né? Indulgência, perdão, tá faltando a gente dar só a benevolência, vai ficar para outro dia, mas um dia a gente vai compreender de verdade o que é esse perdão sempre, o que é essa indulgência para com os defeitos alheios, o que é a benevolência para com todos, independente da pessoa ter nos maltratado ou não, a gente querer o bem a ela e fazer o bem para ela. Um dia a gente vai compreender e realizar isso, que é mais difícil. Porque tem uma hora que a gente até entende esses conceitos, mas que a gente não consegue pôr em prática, mas um dia a gente vai praticar todos, né? E, gente, vamos abrir para as nossas perguntas. Eu tenho uma mensagem final para ler para vocês, mas vamos lá abrir, Filipão, aí. Você está por aí, Filipão? Você sobreviveu a esse momento? Estou aqui na escuta. Estamos vivos? Sobrevivemos todos? Vamos lá, vamos passar aqui pelas perguntas, os comentários do pessoal, né? Tá. Vamos começar aqui com o da Júlia, que foi quando você falou sobre a questão da vítima e o algoz, né? Que, na verdade, a gente está trocando esses papéis a todo instante, né? Sim. Nas múltiplas encarnações, né? A gente já falou sobre isso, mas que a gente tem que lembrar que a gente não vive só essa vida. A gente não está sendo caluniado agora. Se a gente está sendo caluniado agora, a gente caluniou alguém antes, né? Então, a gente tem que sair dessa posição de vítima e compreender essas situações que acontecem conosco. Eu acredito que isso seja, de fato, o que a Júlia estava querendo dizer nessas situações, para a gente refletir em cima dessa questão da gente se vitimizar, porque é mais fácil a gente se colocar como vítima, muito mais fácil. O difícil é olhar para dentro, né? O difícil é ver a nossa sombra. A Ju,
Quando sabemos quem somos verdadeiramente, a flecha que o outro lança não encontra abertura em nós. Ai, meu coração. Se o que o outro fala é verdade, lutemos para melhorar. Se não é verdade, por que nos magoamos? Ju, olha, coração para ti, tá? Porque é isso mesmo. Quando a flecha nos atinge, alguma culpa no cartório a gente tem, né? É duro reconhecer isso, mas sim. E se a gente conseguiu superar isso, se a gente conseguiu ver isso de uma forma positiva, a gente pode transformar isso nessa luta para a gente se melhorar, né? E aí, com isso, a gente nos melhorando, a gente vai parar de se magoar e de magoar as outras pessoas. Com a fé em Deus, né? Curiosamente, Natália, ontem foi o aniversário do Wellington Nunes e ele mandou para algumas pessoas um livretinho que ele produziu para comemorar o aniversário dele de 50 anos. Eram 50 pensamentos que ele botou num livretinho, e aí eu separei esse aqui, que tem tudo a ver com o que a gente estava comentando. As palavras que machucam são as que eu concordo. Só me atinge aquilo que já trago comigo. A flecha, né? Aquilo trago comigo que me pertence. O que o outro pensa de mim é de propriedade dele. Só incomoda quando encontra espelho em meu coração. Aquele espelho que todos nós vamos encontrar, né? Quando a gente for retornar para a nossa parte espiritual. Vamos melhorar a qualidade desse espelho, né, gente? Para que a gente encontre um espelho menos feio, menos sombrio, né? Mas é isso mesmo, é exatamente isso que a Ju falou. Amei. Luísa, e aí, Lu? Caridade, benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e o perdão sempre. Eu nunca esquecerei. Em nome de Jesus, a gente nunca vai esquecer isso, né, Lu? A gente estuda, e a Lu participou com um estudo um tempo conosco, mas isso é algo que tem que ficar intrínseco na nossa mente, por mais que a gente não compreenda ainda, a gente decora para depois compreender e para depois praticar, né? Exatamente dessa ordem, para que a gente consiga sempre evoluir. Obrigada, Lu. Beijo. Fran. Natália, será que temos que entender sempre que aquela pessoa está sempre certa? Né? Eu acho que a gente respondeu essa pergunta. A gente fez a pergunta e respondeu. Será que nós temos que entender sempre e que a outra pessoa está sempre certa, né? Nem sempre ela vai estar certa, mas nós vamos ter que entender sempre, né? Vamos ter que sempre ser indulgentes, né? Por mais que ela esteja até errada, por mais que a gente esteja certo, a gente vai ter que compreender sempre. Sempre, tá, Fran? O perdão é sempre e a indulgência é para todos os defeitos. Aí a Lu nos dizendo aí como é a caridade, né? Faltou só a benevolência. E é interessante porque o perdão se dá principalmente quando a outra pessoa não está certa, né? Não é o fato dela estar certa que eu vou perdoar porque ela está certa. Não é bem a questão, né? Espera aí que eu fiquei escura aqui, escureceu tudo. Tá me vendo? Tô. Tá travado. Pronto, voltou. Uma pergunta aqui da Juliana também. Nath, por que você acha que Jesus, sendo um ser perfeito, o que em teoria teria patamar para nos julgar, já que somos tão imperfeitos, e mesmo assim não o faz? Por que ele não nos julga, né? Bom, Jesus, por mais que ele tenha esse alcance, né? Essa super elevação em relação a nós, Jesus, assim como todos, nasceu também como nós, numa condição de espírito simples e ignorante. Então, por que que quando há o apedrejamento da mulher adúltera, Jesus não julga aquela mulher? Porque um dia ele também cometeu erros, e quem comete erros não pode julgar. E como ele internalizou isso dentro dele de uma forma tão linda, ele, no ápice do seu sofrimento, no ápice das dores, no Calvário, ele pede ao Pai que nos perdoe, porque somos ignorantes e não temos consciência do que estávamos fazendo naquele momento, né? Então é por isso.
A Júlia tem um comentário aí também sobre o autoconhecimento, né? Essas meninas estão que estão hoje, né? Vamos lá, Júlia. Eu costumo dizer que aquilo que nos causa tanta revolta no outro está presente em abundância em nós mesmos. É aquele comentário que o Hélio fez, né? O Wellington fez, né? Ele coloca, ele reconhece, ele recebe aquilo que está em si. Por isso que incomoda tanto, porque enxergamos nos outros os defeitos que não queremos ver em nós mesmos. É duro olhar para dentro de si. É difícil, não é fácil não. A gente escala aí um caminho bem pedregoso, bem íngreme, para a gente conseguir acessar um pouquinho da gente. E aí, a partir daí, né, a gente tem que se esforçar cada vez mais para a gente se conhecer e vencer esse lado sombra que todos nós temos. Andréa, um beijo. Nath, como posso perdoar alguém que não está mais aqui? No caso, meu pai. Olha, André, eu dei aquele exemplo do meu irmão hipotético, né, que desencarnou e a gente teve uma contenda na nossa vida e ele foi para o outro plano. E aí, o que eu devo fazer? Eu tenho que rezar por ele, inicialmente, pedir para que ele esteja num local seguro, tranquilo, né? Pedir perdão a ele e perdoá-lo. Né? Como a gente já estudou aqui, normalmente a gente fica num ciclo vicioso. Uma vez um faz o mal, aí o outro vai e se vinga, aí faz o mal. Aí esse aqui fica com raiva, aí se vinga de novo e faz o mal. E esse ciclo não é quebrado. Então é muito bom você querer perdoar seu pai, entendeu? Você mentalizar isso e de dizer, pai, olha, eu sei que o senhor fez determinada coisa, mas isso não tem importância para mim. Eu perdoo o senhor, você vai estar fazendo um bem enorme para ele e um maior ainda para você. Ele vai conseguir seguir adiante, ele vai conseguir se programar melhor. Hoje ele pode estar, não sei há quanto tempo ele desencarnou, também não tenho como perguntar isso aqui para você agora, mas assim, dependendo do momento que se faz muito tempo ou não, ele pode estar diante daquele espelho, vendo o que ele fez e sofrendo muito, porque a consciência é que está pesando, a consciência que é o juiz. E quanto maior a consciência, maior o peso da consciência, mais é o sofrimento que ela causa na gente, no nosso plano, no nosso retorno, no plano espiritual, tá? Então, isso que você está fazendo, que você está querendo iniciar a fazer, ou já começou a fazer, porque quando a gente tem esse ímpeto de vontade de querer perdoar, no fundo, a gente já começou a perdoar. Só que o perdão, ele não se dá de dia para a noite, assim como a gente não evolui do dia para a noite. Ele é um processual, né? Hoje, você já pode começar a fazer esse exercício rezando por ele, pedindo para que ele não sofra, que você está bem, que ele vai ficar bem, que vocês podem superar isso juntos, que quando você desencarnar, você retornar, você vai encontrá-lo, você pode encontrá-lo, né? E até antes disso, no momento que você dormir, quando você estiver ali, antes de dormir, fazendo uma prece por ele, você pode pedir para o seu anjo da guarda para encontrá-lo, para se abraçarem, para se perdoarem, né? E esse processo, ele vai ser muito bom, tanto para a recuperação dele, onde ele estiver, né? Quanto para a sua própria recuperação. Vai te dar vai tirar um peso, sabe? É um peso que a gente se agarra. E quanto mais pesado, menos a gente caminha no sentido da nossa evolução, tá? Natália, se você me permite fazer um comentário. À vontade. É interessante a gente perceber que o perdão, ele independe da presença de quem a gente quer perdoar, né? O perdão é muito mais um ato íntimo de quem precisa perdoar do que propriamente de passar isso para outra pessoa, né? Muitas vezes a gente não nos é permitido estar novamente com quem nos magoou, né? Ou diversas circunstâncias. Mas isso não impede que a gente transforme esse sentimento dentro da gente, que é o principal movimento que a gente deve buscar fazer, né? É muito mais um movimento íntimo do que propriamente a presença ou não da pessoa.
E mais que isso, só ressaltar que a morte não é fim, né? Sim. O desencarne não é fim, e ele pode não estar materialmente, mas pode sim estar espiritualmente, e nada impede de que haja ainda uma convivência salutar, ainda uma boa convivência, mesmo que em planos distintos, né? Sim, verdade. E é nesse momento que a gente começa a praticar nossa reforma íntima. Porque, como é um movimento íntimo, inicia em nós. A outra pessoa pode até nem querer o perdão. Ela não acha que precisa do perdão. Não necessariamente agora, ela ainda não está preparada para passar por isso, para viver isso, né? Mas se a gente já está preparado, então, assim, toda a energia do bem que a gente lançar para aquela pessoa vai chegar para ela. E mesmo que ela não nos perdoe, que ela acha que a gente que ela não está preparada, ou então que ela não quer, ou então que ela não precisa nos perdoar, algo desse tipo, né? Porque é uma coisa mútua, né? E aí, mesmo que ela esteja distante desse nosso momento, né? A gente pode continuar praticando e um dia esse sentimento que a gente lançou, essa boa energia que a gente lançou, vai favorecer quando ele amolecer ali a crosta do orgulho e do egoísmo que está envolvido, quando ele partir essa crosta e amolecer ali as fibras do coração dele, ele vai receber toda aquela energia boa que a gente conseguiu passar para ele. Ele vai ficar muito bem, muito feliz, muito grato, né? Por conta disso. Nath, como sabemos que perdoamos de coração? De coração? Bom, a gente falou também aqui, né? De coração é quando a gente quer o bem da pessoa, né? Independente do que ela tenha feito para a gente quer que a pessoa melhore, a gente quer que a pessoa não passe mais por aquela situação. Às vezes é um vexame, né? Uma discussão, alguma coisa, né? Aquele vexame que a pessoa passa, a gente não quer que ela passe mais, né? Isso a gente já tem perdoado ela. Quando a gente recebe aquela ofensa e ela não cria eco no nosso coração, quando a gente não deixa aquilo ali virar uma agressão, uma discussão, a gente já perdoou, a gente já ficou forte, a gente já se fortaleceu, né? E a gente já conseguiu ficar, como foi a palavra que tinha aqui, invulnerável. A gente ficou invulnerável a essas agressões, né? Isso é uma forma da gente se reconhecer um pouquinho melhores, porque quando a gente consegue chegar nesse patamar, é um sinal de elevação, né? Quando a gente não consegue fazer isso, a gente tem que criar forças para melhorar, porque isso é um indicador que a gente precisa melhorar muito ainda. A Júlia reclamando aí dos spoilers que você está dando nos livros, viu? Ai, meu Deus, gente. Olha, isso é só uma forma, né, de a gente acelerar nosso objetivo de ler os romances históricos de Emmanuel, né? Eu também não terminei de ler todos, mas os poucos que eu li, eu utilizo muito nesse estudo da reforma íntima, porque Emmanuel, eu fiz até um post na Rede do Bem recentemente, ontem, acho que foi anteontem, não sei, falando sobre como Emmanuel tem uma facilidade de dialogar no quesito reforma íntima. Mesmo quando ele nem quer, quando ele está contando uma história, ele está contando a história da encarnação dele como público, né? A gente consegue fazer a reforma íntima lendo aquele livro. É fantástico. Ele está contando um romance, é uma história, uma novela. A gente está ouvindo a rádio novela. Tem um grupo de WhatsApp que está fazendo a rádio novela e eu estou passando isso para todas minhas tias tudo católica, evangélica, e está todo mundo adorando. Eu estou achando assim o máximo. A gente pratica a reforma íntima independente da religião. O importante é que a gente melhore, né? Isso não quer dizer que a gente só consiga praticar a reforma íntima dentro da doutrina espírita. Isso não existe, né? Perdoar não é esquecer, é olhar para aquilo que causou dor sem sofrimento. Perdão liberta, porque deixamos ir embora as mágoas. Arrasou. Eu acho.
A gente perdoando, a gente fica leve, né? Fica parceiro, a gente se arrisca aí a voos mais altos e que a gente consiga buscar esses voos mais altos, né? Invulneráveis às agressões, se distanciando dos momentos de sofrimento, das discussões, das contendas, e aí a gente não deixa a mágoa criar raiz no nosso coração, não deixa a vingança nem passar pela nossa cabeça, não existe mais uma situação dessa, né? De quando a gente tem a liberdade diante daquela ofensa, né? E interessante que me lembrei agora do caso daqueles dois gêmeos cearenses que saiu na imprensa essa semana. Eles se reencontraram depois de 23 anos de que Sim. a mãe não pôde criá-los e fez a doação, né, para adoção para mães diferentes. Um mora aqui no Ceará e o outro em Minas. E muito bacana a fala de um deles se referindo à mãe biológica, né? Dizendo que hoje entende a situação que a levou a fazer essa doação dos filhos e que compreende o amor que estava envolvido ali, de querer o melhor para os filhos do que ela não poderia prover naquele momento, né? Foi muito Sim. bacana a manifestação. Isso denota, né, novamente aqui falando, né? Isso denota a claridade que tem na mente desse rapaz que falou isso, né? Ele compreende de tal forma o lugar da mãe que ele se coloca em outro patamar. Ele não se coloca como vítima que foi abandonado pela mãe. Ele se coloca na situação dela, a dificuldade que ela estava vivendo e por isso perdoa, né? Então isso denota a maturidade do senso moral, né? Que independe de cor, de raça, de idade, né? Isso é nosso, a gente traz já de herança das nossas próprias conquistas, das nossas experiências nas encarnações pregressas. Muito bacana. Tarcísio, olha o Tarcísio, está por aí. Jesus sabe o valor de nossas descobertas, nossa consciência que ele desperta será sempre um juiz mais duro do que qualquer outro, com certeza. E que juiz duro, né, a nossa consciência. E a gente lembra, né, que assim, Jesus é o nosso mestre maior, nosso irmão maior, nosso exemplo maior, e ele nos desperta as melhores aspirações, né? Quando a gente vê e escuta as histórias das passagens de Jesus, a gente quer seguir, né? Independente da religião, né? Independente de acreditar em Deus ou não, conseguir fazer o que Jesus fez, na condição em que ele se encontrava, né? Inspira a todos, até aqueles que queriam prejudicá-lo naquela época. Nem os próprios fariseus compreendiam Jesus, tinham muito medo, né? Mas, com certeza, sofreram aquela influência magnética, né? Que o Mestre Jesus tinha na presença, no convívio com as pessoas. Novamente aqui, falando do Públio, né? Ele se encontra com Jesus e ele não sabe por quê, mas ele cai de joelhos na presença do... Ele não queria, ele na posição de senador romano, né? Cheio das regalias, ele não queria se humilhar diante de um nazareno simples, carpinteiro, né? E sem querer ele se viu percebido diante ali do mestre e cai de joelho, ele nem sabe por quê, mas é porque a grandiosidade, o amor que ele tinha, que ele emanava por todos, né, era tão grande que as pessoas não tinham essa consciência ainda, né? Mas que com certeza a gente também vai continuar muita luta, né? Muita luta. E que a gente não se debata muito com a nossa consciência até lá. E é isso que a gente tem que rezar e pedir toda noite quando a gente vai dormir, todo dia quando a gente se levantar, né, Filipão? Essa moça aí pergunta, e quando é inconsciente? Você conhece essa moça? Essa moça não conheço. Essa moça, vou dizer para você. Pense no desafio. Abração, Jéssica. Parabéns pela neném.
Essa moça, para quem não sabe, é minha irmã, tá, gente? Aquela história que eu falei era verdade. Não, mentira, tô brincando. Não, minha... A gente não tem nenhuma contenda, só várias, mas nenhuma de querer se matar, com a graça de Deus, né? Mas quando é inconsciente, a gente tem que trabalhar isso intimamente, né? Quando a gente trabalha isso intimamente, como é que a gente consegue fazer isso? A gente sabe o que é o certo e o que é o errado, né? Sempre que a gente tem o impulso de fazer o errado, se a gente pensar que aquilo ali que estou fazendo agora é errado, em algum momento você vai conseguir pensar antes de fazer. E cada vez que você pensar antes de fazer, vai chegar um dia que a gente vai pensar e não vai fazer, né? É um exercício diário, não tem como mudar do dia para a noite, não existe salto quântico na evolução. O que a gente pode é exercitar. Às vezes, né, a gente vai agredir uma pessoa com uma violência tal que a gente não se controla. No momento que a gente começa a ter consciência disso, poxa, eu tenho que controlar a minha ira. Então, quando eu for ter esse rompante, eu me desvio. Saio, pego outra estrada, faço outra coisa, né? E aí você corta o momento que iria iniciar aquele rompante de ira. Faz outra coisa, pensa em outra coisa, abandona, sai, deleta. É uma forma de quebrar o ciclo, né? A gente só vai conseguir treinar o nosso cérebro para que ele entenda essas novas mudanças que a gente vai querer conscientemente fazer com o exercício, somente, né? E é algo bem trabalho de formiguinha, coisinha pequena. Não tem como a gente melhorar realmente do dia para a noite, não tem, infelizmente. E quando achamos que perdoamos, mas após o desdobramento a coisa não é bem dessa forma. Cuidado com a noite, o seu Léo dizia sempre isso, né? Quando a gente acha que perdoa, e a gente não perdoou com o coração, acontece isso, de a gente se encontrar no plano espiritual e continuar a briga, né? A gente briga aqui na Terra de dia, de repente não tá tudo bem, aí quando vê, dorme e tá lá brigando com a pessoa, terminando a briga, né? Continuando, então começando outra. Mas é aquilo que a gente viu aqui e que a gente precisa fazer, buscar o perdão do coração, não sermos hipócritas, fugirmos da hipocrisia. A hipocrisia é filho do orgulho, e o orgulho a gente tem que fugir de todo o átomo dele, porque ele vai travar a nossa evolução e não vai permitir que a gente adquira esse perdão que Jesus nos concedeu no seu martírio máximo, né? Bom, Natália, então a gente já passou aqui de 1h37 de live. Só para variar. Percorremos aqui os comentários que o pessoal deixou. E aí Muito eu bom. peço a você que faça o encerramento da nossa atividade da noite. Se quiser ler a mensagem que você separou, fazer a oração final, fique à vontade. Certeza. Eu vou iniciar, tá? Lendo essa mensagem que eu tinha separado. Hoje eu abri aleatoriamente um minuto de sabedoria para uma mensagem final. Era uma mensagem inicial, mas quando eu bati o olho, senão essa mensagem ela é para o final. E aí eu vou fazer a mensagem, ler a mensagem e emendar com a nossa prece, tá bom? Vamos lá. Mensagem 240 do Minuto de Sabedoria. Não ponha limites à sua vida. Procure ouvir as notas harmoniosas e sublimes do canto maravilhoso que se evola de natureza. Viva sorridente e alegre, para espantar as preocupações, para aliviar as lutas. Mergulhe sua alma na alma da natureza. Absorva a luz do sol. Goze a suavidade da lua. Contemple o esplendor das estrelas. Aspire o perfume das flores. A vida é bela, apesar das dores e dos contratempos. Ó Mestre amado, nós te agradecemos pela noite de hoje, pelo dia, pela oportunidade. Vós como guia maravilhoso e divino, sempre a estender o braço amigo, a palavra consoladora.
Ó Pai amado, nós te agradecemos pela vida, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela beleza desse planeta, da fauna e da flora, pela beleza dos ensinamentos que permitiste que um nazareno nos deixasse. Pela tua permissão, denota a grande misericórdia, a infinita bondade e o amor que tem para com esses filhos. Nós te pedimos forças para superar as dificuldades, para superar nosso inimigo íntimo, para superar e vencer a nós mesmos. Suplicamos, Senhor, por todos aqueles que sofrem hoje no planeta Terra, por todos os que vivem as dores, as crueldades da ganância, do egoísmo. Cega e impede que vejam a mão amiga estendida. Nós te pedimos, Senhor, pela melhora da humanidade, pela melhora dos nossos governantes, aqueles que representam inúmeras pessoas, inúmeras vidas, e que carregam grande responsabilidade. Nós te pedimos que envie os anjos celestes para intuí-los no bem, para modificar suas disposições íntimas, para afastá-los das decisões egoístas, de orgulho. Nós te pedimos a misericórdia e que um raio de bondade teu abrase toda a terra. Que assim seja. Que assim seja. Eu acho que na hora da prece, vocês viram a prece? Viram a prece? Só travou a imagem, o áudio ficou funcionando. Que bom, foi ótimo então. Melhor ainda, né? Que aí deu para a gente se concentrar mais. Bom, Gente, foi ótimo. pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência dessa noite, né? Obrigado, Natália, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Estava precisando muito estudar o perdão, né? Estava mesmo. E com a graça de Deus, né, a gente pôde fazer esse estudo em conjunto, virtualmente. Então, para mim, não é eu passando algo para vocês, é a gente aprendendo junto, tá? É isso, obrigada para todo mundo. E eu, Neide, poxa, perdi, mas vejo depois, veja mesmo. Eu puxei esse comentário da Ioneide só para reforçar, né? Todas as nossas transmissões ficam gravadas na página da Casa de João Francisco, né? Quem quiser pode assistir novamente. E também, posteriormente, a gente está copiando lá para o canal do YouTube. Algumas pessoas têm dificuldade de acessar pelo Facebook. A gente está copiando também lá para o YouTube. Então, basta pesquisar lá por Casa de João Irmão Francisco, e já tem muita coisa gravada lá dessas lives que estão sendo feitas aqui no Facebook, né? E convido a todos para acompanhar as outras transmissões, né? Todo dia, às 8 horas, a gente está vindo fazer essas conversas com convidados, né? E exceto na quarta-feira, né? Que é o nosso dia da reunião de estudo. Mas nos demais dias, todo dia, 8 horas, a gente está por aqui fazendo essas conversas, né? A Fran tá deixando um recado aí para mim, ó. Felipe, deixa ele falar mais um pouquinho. Quer que eu deixe o Felipe falar mais um pouquinho? Não, deixa ela falar mais um pouquinho. Aí a gente vai até de manhã, igual a live do Safadão. Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Natália. Boa noite, Felipão. Parceirão aí. Boa noite, gente. Um beijo no
coração de vocês. Que Deus abençoe todo mundo, os lares, as famílias, e a gente se vê aí logo, breve, né? Até já. Até mais.